Olá, meus irmãos. Mais uma vez vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Mateus 6. Nós vamos ler um texto muito famoso, um texto muito conhecido. Mateus 6, dos versículos 25 até o 34. Nós vamos falar sobre a ansiosa solicitude pela vida. Mateus 6, 25 ao 34. Vamos fazer a leitura e logo em seguida fazermos a reflexão nesta palavra inspirada, esta palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Mateus 6, 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, esse trecho da Escritura está situado onde nós chamamos o Sermão do Monte. Então, antes de fato refletirmos nesse texto, eu gostaria de dar um pano de fundo. O Sermão do Monte contempla Mateus 5, Mateus 6 e 7, e é uma magistral exposição da lei por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E é um potente ataque ao legalismo farisaico, ou seja, o Senhor provavelmente está fazendo uma repreensão aqui ao legalismo dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei. E este sermão, no seu capítulo 7, ele termina com um chamado à fé verdadeira e à salvação. O Senhor expôs aqui o verdadeiro significado da lei. Ele mostra que as exigências que a lei fazia eram humanamente impossíveis de serem cumpridas. Nós temos aqui no Mateus 5 falando do homicídio, do adultério. Quantos se lembram que aqui no texto acerca do homicídio, o Senhor diz que se nós proferirmos palavras que causem mal a alguém, palavras que não edificam, muito pelo contrário, que destroem, como por exemplo, chamar de tolo o irmão, esse estará sujeito ao fogo eterno. Ou seja, homicídio não é apenas matar. Ao proferir palavras que ferem, palavras tolas, nós já estamos não somente ofendendo,
mas nós estamos cometendo homicídio. E do adultério, quantos se lembram que para se caracterizar adultério não significa ter a relação consumada com a pessoa, mas o simples fato de desejar, de ter desejo impuro com determinada pessoa, isso já caracteriza o adultério. Ou seja, o Senhor nos mostra aqui neste sermão que a lei era humanamente impossível de ser cumprida. E esse é o uso da lei com respeito à salvação, nos mostrar que nós não podemos cumpri-la. E isso nos vai apontar para a necessidade de um Salvador. E neste contexto, o Senhor nos ensina lições práticas. No capítulo que lemos, o Senhor fala da prática da justiça, fala como devemos dar esmola, como devemos orar, nos ensina a orar, nos ensina a jejuar. E nesta parte que nós estamos, que nós lemos, o Senhor vai falar sobre ansiedade. Meus irmãos, é muito simples reconhecer o homicídio, o adultério, esses dois exemplos como pecado. Mas a ansiedade, ela não é tratada como um pecado, principalmente nos dias de hoje. É tratada como simplesmente um estado emocional. Mas nesse texto que lemos, o Senhor vai chamar os homens ansiosos de homens de pequena fé. E a falta de fé, ela é pecado. E ser ansioso é nada mais, nada menos do que duvidar do futuro que está nas mãos do Senhor, de duvidar que Ele está no controle de todas as situações e que Ele governa soberanamente. Porque quando estamos ansiosos, nós simplesmente, como se nós destronássemos o Senhor, porque é como se o futuro fosse incerto, e não é isso que a palavra nos ensina. E aqui os discípulos estavam ansiosos em relação ao que eles haviam de comer, o que eles haviam de beber, de vestir, e o Senhor diz para eles não estarem ansiosos, para eles buscarem em primeiro lugar o reino e a justiça, e seria uma consequência eles terem o sustento. E o título dessa mensagem eu quis chamar de com que se importar, né? Com que realmente se importar, porque os discípulos estavam indo na contramão daquilo que o Senhor quer. O Senhor quer que nós façamos uma coisa e nós façamos outra. O Senhor quer que nós o busquemos. E o oposto de buscar o Senhor é estar ansioso. Ou seja, nós não devemos nos preocupar, nos importar com o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que haveremos de vestir, trazendo para os dias de hoje qual faculdade eu vou cursar, qual vai ser meu trabalho, com quem eu vou casar, vou ter filho nos dias de hoje, que são dias difíceis. Nós não devemos ser ansiosos em relação a coisa alguma, nós devemos confiar no Senhor e buscá-lo, pois ao buscá-lo nós seremos abençoados. Lembram-se do contexto de bênçãos e maldição? Bênção e maldição do Antigo Testamento, que se há obediência ao Senhor, há bênçãos, e se há desobediência, há maldição. Então nós não precisamos temer nenhum mal, porque inclusive quando estamos em situações adversas, mas estamos firmes no Senhor, nós vamos saber ser gratos a Deus por determinada situação, por mais desagradável que seja, não gratos pela situação desagradável, mas grato ao Senhor porque Ele está nos ensinando alguma coisa. Então, meus irmãos, tanto aqueles discípulos quanto nós não temos motivo para temer. E o Senhor fala coisas incríveis aqui, Ele cita aves, Ele cita o seu cuidado para com aves, Ele cita o seu cuidado para com ervas do campo. E de fato o Senhor soberano toma conta de todas essas coisas, de sua criação. Quanto mais Ele tomará conta
do ápice da sua criação, que é o homem, como aprendemos, e de maneira mais especial daqueles que são filhos de Deus. Então, durante esse sermão onde o Senhor fala de salvação, o que ele deseja aqui dos seus discípulos, referente à salvação, é a santificação, que eles o buscassem de todo o coração e que eles abandonassem, que eles ajustassem o foco. Eles estavam focados em estarem preocupados e ansiosos, e este foco estava errado. O foco real deveria ser buscar o Senhor, ou seja, com o que realmente se importar, o que realmente importa. E essa mensagem, ela quer trazer alguma coisa para nós, sim, em todas as épocas, mas eu gostaria de falar principalmente agora, em começo de ano, quantos planejamentos nós não fazemos, quantas dúvidas, principalmente vindo numa pandemia, questões como vacina, como vai ser, os números se agravando, talvez estamos vivendo o pior momento, onde nós imaginaríamos já está tudo bem, na verdade as coisas não estão e nós ficamos ansiosos, mas nós devemos exercitar a nossa fé. Irmãos, para o nosso físico estar forte, o que nós devemos fazer? Nós devemos exercitar o nosso físico, fazer exercício que trabalhe os nossos músculos, e isso aumenta a nossa força. E na palavra de Deus, de semelhante modo, nós só vamos fortalecer a nossa fé se nós a praticarmos, se nós obedecemos ao Senhor, se nós fazemos aquilo que Ele nos manda e se nós estivermos com o foco bem ajustado na pessoa de Cristo, no seu cuidado, nos seus mandamentos, nos seus ensinamentos e na prática de tudo aquilo que Ele nos pede na sua santa palavra. Meus irmãos, o texto vai dizer: não estejais ansiosos. Qual que é o oposto disso? O oposto disso é buscar o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Em contrapartida à ansiedade, há uma vida de fé. Uma coisa é oposta da outra. Não é verdade? E uma vida de fé é uma vida que busca fazer a vontade do Senhor. Prestem atenção que quando nós estamos ansiosos, nós estamos de certa maneira preocupados com a vontade do Senhor, mas com a vontade oculta, que Ele ainda não nos revelou a vontade de Deus em relação ao dia de amanhã, e nós esquecemos que Ele está no controle, que Ele está no comando, e nós nos preocupamos, ou muitas vezes nós em mente que o Senhor que está no cuidado, nós mesmo assim duvidamos, e isso é horrível. Percebam quão grave isso é. Então nós não devemos nos preocupar com o que há de vir, porque o futuro está bem seguro nas mãos do Senhor. Há uma vontade de Deus que nós devemos nos importar, eu ia dizer nos preocupar, mas no sentido de nos importar. O que realmente importa é que nós busquemos o reino e a justiça. E buscar o reino e a justiça é fazer a vontade revelada do Senhor. Meus irmãos, a vontade revelada de Deus, ela nos é descrita na sua palavra. Quanto mais intimidade nós tivermos com Ele pela leitura da palavra, nós vamos saber o que Ele quer de nós e nós vamos fazer a sua vontade. E as demais coisas virão. Vejam só, Romanos 8, capítulo que fala sobre salvação. Nós somos salvos, estamos seguros. E aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8,32. Meus irmãos, o nosso Deus nos deu Jesus Cristo. Ele não irá suprir as nossas necessidades? Obviamente Ele irá. Vejamos outro texto, Filipenses, que o Senhor nos diz em Filipenses 4, no versículo 19. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Meus irmãos, as nossas necessidades serão supridas, nós não devemos nos preocupar. Mas vejam só a parte principal do texto, quando ele diz em Cristo Jesus. Devemos estar firmados em Cristo, firmados na rocha, bem edificados,
E em Cristo nós iremos ser supridos, nós iremos ser sustentados pelo Senhor, pois Ele nos deu a salvação, Ele nos dá o fôlego de vida, Ele nos santifica. E Ele não deixa que nada nos falte. O Senhor nos dá todas as coisas. E isto é para a glória dEle e também para o nosso bem. O nosso bem é que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. Ou seja, o Senhor está nos santificando em meio às situações. Por mais difíceis que pareçam, o Senhor tem um plano. Nós muitas vezes não entendemos um motivo específico, mas basta entendermos que tudo o que acontece é para o nosso bem. E o que nós devemos fazer, ao invés de nos preocuparmos, indo para a parte prática aqui da nossa mensagem, é justamente essa. Nós devemos fazer a vontade do Senhor. O que realmente importa é nos interessarmos em fazer a vontade revelada de Deus, seguir os seus preceitos e os seus mandamentos, como eu disse agora há pouco. Agora vamos para alguns exemplos práticos, momentos que nós estivermos ansiosos, nós estivermos preocupados, nós entrarmos em desespero, nós não sabemos o que fazer, nós devemos orar e devemos fazer mais o que? Nós devemos fazer a vontade de Deus. Vejamos em Efésios 5,18, qual é a vontade do nosso Deus em Efésios 5,18? A vontade do nosso Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Qual é a vontade do Senhor para nós? A vontade do Senhor, em 1 Tessalonicenses 4,3, é que nós sejamos santos. Aqui o apóstolo Paulo vai escrever contra a promiscuidade, contra a prostituição, dizendo que a vontade do Senhor é que nós sejamos santos, que nós sejamos santificados. E nós devemos buscar uma vida de santidade, nós devemos também, como diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dar graças, nós devemos ser gratos. A vontade de Deus é que em tudo nós venhamos dar graças, é que nós sejamos gratos, que nós possamos agradecer ao Senhor pelas bênçãos espirituais que Ele nos concede, pelas bênçãos terrenas aqui que Ele nos concede, que são muitas também. Meus irmãos, buscar o reino e a justiça é praticar a palavra do Senhor, é ter vida de obediência, vida de santidade. Buscar o reino e a justiça é se importar com aquilo que realmente convém, é se importar em obedecer ao Senhor. E quando nós fazemos isso, o poder da dúvida, do medo, da ansiedade, da insegurança é totalmente anulado, porque nós queremos que o Senhor está conosco. E isso glorifica o nome dele. O fim principal nosso, o fim principal do homem é dar glória ao Senhor. E mais, repito, é para o nosso bem. Esta seria a lição prática que eu queria trazer aos irmãos. Que em todos os momentos de ansiedade, momentos de dúvida, nós possamos ajustar o nosso foco, buscar o reino, buscar a justiça, fazer a vontade do Senhor, fazer aquilo que Ele nos ordena, fazer aquilo que Ele nos manda e crermos que as demais coisas, aquilo que nós precisamos, Ele irá nos dar, Ele irá suprir as nossas necessidades, porque Ele é Senhor zeloso. E Hebreus 13:5 diz que o Senhor não nos deixará, Ele nunca nos abandonará. Quão confortadora é essa palavra. E nós temos muitas expectativas para esse ano. Meus irmãos, que a expectativa real, que a expectativa principal para este novo ano seja ter vida de oração, vida de leitura da palavra, uma vida de fervor com Deus, andar nos seus caminhos, praticar a sua palavra. Foi isso que o Senhor me falou esses dias. Muitas vezes nós nos preocupamos. Como anular o poder da preocupação, da ansiedade? Fazer aquilo que Ele nos manda. Obedecer. Viver para a glória do Senhor. Que este seja o nosso desejo. Que o Senhor derrame graça. Graça abundante em nossas vidas para que possamos fazer Sua vontade. Para que possamos fazer o Seu querer. E experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Meus irmãos, esta é a mensagem que eu tenho para deixar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos capacite a viver para a sua glória.
Amém.